E contigo? Tudo bem. E aí, como é que estão? Estamos confinados. É. E eu tô com dificuldade de assistir sábado por causa dos clientes, né? Mas hoje eu consegui. Ah, que bom. E eu tô ficando com os netos, né? Que a Fá trabalha e sem a creche, né? Ah, sim. Mas tá tudo bem, a gente vai levando, né? Uhum. Aham, e vamos aí. E o Davi tá super bem, tá Ainda. cada dia melhor, né? E agora eu até estou assim, ó, espaçando um pouco a moxa e a massagem, né? Uhum. Porque ele está comendo demais. Eu estou com medo que ele fique obeso, né? Daí não dá, né? Daí eu diminuí assim, daí de 15 em 15 dias. Dei uma, né? Mas ele adora, né? Ele, vovó, não vamos fazer a moxa? Ah, que amor. Apareceu um senhorzinho aqui ontem que o Carlinho atendeu e ele estava com muita dor na bexiga, sabe? Uhum. Que o Carlinho fez a massagem. Aí tu sabe o que que eu recomendei para ele, Juca? Uhum. Recomendei que ele fizesse um escalda-pé com água bem quentinha e colocasse uma bolsa de água quente, uma toalha quente assim no abdômen, porque ele estava o dia inteiro sem urinar. E eu Ah, com medo, né, de já atender ele, né? Mas eu já estava louca para atender. Mas aí ele me ligou, depois aí ele disse que tinha conseguido urinar. Ah, que coisa boa. Que bom, né? Devagarinho, né? E a gente está aí ajudando as pessoas. É, isso mesmo. Tá Bom, certo. Mara, oi? e os clientes parece assim que já vão te perguntando, né? Se tu já está atendendo, quando é que tu vai atender. Digo, calma, gente, eu nem entrei na prática ainda, né? Mas daí Aí, tu diz assim, olha, tem uma fila de espera muito grande. Tu dá o teu nome aqui, mas olha, eu acho que é, só para o ano que vem. aí eu digo, né? Não, eu vou avisando, a gente vai se falando, né? Porque é que para usar agulha assim, eu acho que tu tem que estar bem firme, né, Ju? Uhum. E, Ah, e então, tem recursos, né? Massagem, tem sim, moxa. tem outras coisas que a gente vai usando, vai indicando também, né? Tem, eu já recebi uns relatos do Stipper, né? Que Aham, bem bons também, assim. Então, é uma técnica que eu não conheço muito, eu sou mais tradicional, assim, né? Mas os relatos são bons, assim, utilizados é. nos locais certos, né? E a gente Que tem que se abrir para novas coisas também, né, Ju? É. eu sempre lembro que eu tinha uma associação de aposentados, idosos aqui de Viamão, fica fica para aqueles lados da Silvana, só que para a direita ali, que tem um nome que é Viamonense, né? Que termina com V. Sim. É aposentados isso. E aí elas tinham me convidado para ir dar yoga lá uns 15 anos atrás, mais ou menos. E eu cheguei lá, não tinha nenhuma condição de dar yoga, o local era muito sujo. E elas foram todas assim de salto alto, se pintaram, porque Ah. senhorinhas assim, todas afim, né? Não sabia exatamente o que ia acontecer, né? E aí o que eu fazia? Eu comecei a ensinar elas automassagem. E e funcionava muito bem os relatos delas, assim. Então ficava todo mundo sentadinho na cadeira e aí a gente trabalhava pela idade delas, assim, por ser um tratamento mais geral. A gente trabalhava bastante Yankeu e Inkeu, né? Que é 6 de rim, Zalhar e o 62 de bexiga, né? E depois a gente trabalhava outros, assim, né, para as dores delas, o 34 de Uhum. vesícula biliar, aquelas que
eram muito inchadinhas, assim, a gente trabalhava o canal do baço pâncreas, às vezes o 6, às vezes o 9 do baço pâncreas, às vezes o 10. E elas aprenderam assim. Né? Depois, quando eu comecei a estudar as práticas integrativas e complementares do SUS, a primeira revista dessas práticas, que tem inclusive tem na internet, se vocês colocarem lá, revista da práticas integrativas e complementares do SUS, aí tinha, não sei se vocês estão me ouvindo bem. Sim. Sim. Tá. Aí tinha um médico lá em Itajaí, que fazia exatamente isso. E tem a foto dele com o que eles faziam. As pessoas que procuravam a unidade de saúde, que tinham quadros de hipertensão, tinham quadros bem relacionados, diabetes, dificuldade para dormir, enfim. Então, eles selecionavam aquelas pessoas, no lugar dos médicos darem remédios, eles selecionavam e pediam para elas virem no grupo que tinha com esse médico acupunturista que promovia a automassagem. Então, eles faziam em grupo. Eles, uma vez por semana, sentavam, confraternizavam, brincavam e faziam a massagem. Então, aquilo foi considerado uma experiência muito promissora nas práticas integrativas e complementares. Assim. Então, até a doutora Carmen de Simone, que coordenava na época, né, foi a pessoa que implantou as práticas no SUS, ela se referia muito a essa pessoa de Itajaí, que agora não estou lembrado do nome, né, que fazia esse tipo de trabalho. Depois ela relatava outros, assim, pelo Nordeste. Então, o pessoal... por quê? Porque a acupuntura no SUS, se ela for feita da forma que a gente faz aqui, ela não dá muito certo, porque é considerado uma especialidade. Não, tu não tem, e geralmente é 1 ou 2 profissionais, que é o caso do posto modelo em Porto Alegre. Então, ele não consegue atender uma vez por semana as pessoas para ser efetivo. Então, as pessoas marcam hoje e vêm daqui um longo tempo para a próxima consulta. Então, não se torna muito efetivo. E aí as pessoas desacreditam da acupuntura. Então, esse método que ele ensinava a automassagem funcionava. Então, regulava os 62. Ficou mudo, né? Voltou. Se eu te avisar. Que teve alguma coisa aqui que passou por aqui, porque eu não estava mexendo no mouse, né? Pois é. Foi a Carla. Agora eu descobri. Não, fui eu mesmo. Eu fui fechar o Alfredo, que estava fazendo barulho, e fechei o Juca. Desculpa, Juca. Perdão. É por essas pequenas atitudes que a gente vai conhecer as pessoas. Né? Perdão, Juca. Imagina. Eu só achei que eu tinha feito, eu digo, mas né, não mexi em nada aqui, o negócio parou. O que aconteceu? São os teus cílios, Juca. Então, só para comentar esse comentário todo, para vocês verem assim que tem formas, né, da gente atuar. E compreendendo a natureza do processo, como que a pessoa, o que ela está manifestando, né? Aí, hoje em dia, está muito mais facilitado essa questão de localização, de pontos e tudo. Então, tem aplicativo, tem o livro do Paulo, que eu tenho cada dia mais olhado ele, assim, para comparar as localizações. Eu acho que ele é muito bom, né? Então, a gente só precisa ter ideia de o que está acontecendo com aquela pessoa e tentar ser o mais efetivo com poucos ressonadores, né? Então, a gente tentar ter ressonadores, assim, porque às vezes a pessoa, ela te liga ou ela te escreve e não tem a mínima chance de tu ir até ela lá, vamos dizer, é de noite, está acontecendo alguma coisa, e agora com a pandemia. Então, as pessoas querem saber, assim, aonde que eu posso massagear ou fazer moxa para que resolva tal situação. Então, a gente
quase que tem que ser assim, né, cirúrgico, né, porque tu não vai propor para ela 5, 6 ressonadores, ela vai ser complicado. E às vezes tu ainda tem que mandar fotinho, porque ela não tem familiaridade, então tu manda uma foto com aonde que ela localiza o ressonador. E mesmo assim, às vezes, tu precisa ligar ou fazer uma conferenciazinha de vídeo, né, para olhar aonde que a pessoa está fazendo. Mas, em geral, a gente vai precisar ser mais efetivo com poucos ressonadores. E isso é o tempo que a gente vai vendo, né? Eu acredito que a gente fez um passeio muito bom assim por essa parte de caracterizar os órgãos e entranhas e os reinos, né? E depois a gente viu essa questão do excesso, deficiência, né? Então a gente deu uma retomada boa, né? Que nos permite fazer as relações. A gente viu agora nos tratamentos que estão surgindo aqui ressonadores que já não são mais estranhos para a gente, né? Então a gente já começa a ter mais familiaridade, né? Mas eu tenho certeza que a gente vai precisar, hoje mesmo eu estava aqui pensando, né? Essa parte de diagnóstico, eu acho que a gente ainda está uma que a gente não viu pulso, né? Não viu língua, não viu tesa ainda, né? Então, mas nós vamos precisar voltar nesse aspecto, assim, né? Eu acho que às vezes a gente vai por um caminho que é mais difícil para fazer o diagnóstico. E então a gente pode começar a facilitar não, né? Mas entender melhor como que é o processo para que a gente para que vocês possam rapidamente ter uma noção de por onde atuar, né? Então isso eu estou vendo que nós vamos ter que voltar, assim, né? E olhar bem, assim, provavelmente pulso só depois da vacina, né? Porque tá difícil essa questão de nós vamos ter que se tocar, vamos ter que... E a gente ainda aqui entre nós aqui, a gente não tem notícia, né? Mas quando isso acontece aí de alguém ser infectado no grupo, né? Aquilo gera um efeito em todas as pessoas que tiveram relações, assim. Então, tanto o efeito da possibilidade de se contaminar, como o efeito psicológico, né? A pessoa diz, poxa, né? Mas a gente... Então, por isso que tem esse dilema da volta às aulas, né? Totalmente compreensível. As crianças, efetivamente, elas não vão ter o cuidado que deveria ter. A energia das crianças, que é o nosso módulo de hoje, que a gente vai ver, ela é muito volátil, assim, ela não é um sistemático, não é um raciocínio, não usa de artimanha ainda, né? É tudo muito rápido, né? Tudo, sentiu vontade de fazer uma coisa, vai lá, faz, já muda imediatamente de ideia, já vai fazer uma outra coisa. Então, por isso que essa preocupação correta, né, com as crianças, com a volta às aulas, e o fato é que a gente está vendo que em países que já tiveram uma estabilidade 2, 3 meses atrás, como é o caso da Inglaterra, né, e daqui a pouco aquilo retorna, assim, não que recontamina, né, que contamina novamente, esses são pouquíssimos casos, mas volta naquela população que ainda não tinha sido contaminada. E o efeito é muito rápido, né? Então, talvez, depois que passar tudo isso, tiver uma vacina, a gente possa se encontrar e fazer tomada de pulso. E pulso a gente vai precisar fazer assim, um ler do outro, ver o que ouviu. Claro que tem uma parte teórica inicial, mas é muito tomada de pulso. Vocês vão ter que tomar muitos pulsos, assim, para chegar, para avaliar direitinho, né? E depois tem o aspecto das estações também, né? Nós estamos entrando agora na primavera. E entrando já na primavera. E o que isso indica para nós, né? Que a energia tende a se superficializar. Mas não é só a energia que a gente vê, se a gente olhar as plantas, né? Já tem uns 20 dias que as plantas já começaram a brotar,
eu vi por um pessegueiro assim que rapidamente ele brotou e já está desenvolvendo assim. Então a primavera mesmo em termos da natureza, ela começou um pouco antes, uns 10, 15 dias antes do anúncio oficial da primavera. Mas isso é compreensível, né? Mas isso, a gente diz então que a energia se comporta que nem a seiva das plantas, né? Então ela tende a se superficializar. Mas não é só a energia. O que vai acontecer também? As síndromes, as manifestações que ocorrem nos órgãos, que ocorrem nas entranhas, nos membros, ela também tende a se superficializar. Então a gente vai precisar estudar, entre nós aqui no nosso curso, que a acupuntura também se superficializa. Então a gente tende nós vamos captar o Qi mais próximo da superfície. Nós estamos exatamente na entrada do reino da madeira. Então é uma manifestação, nós estamos vindo de um Yin, que foi o inverno, né? Do máximo de Yin, e estamos caminhando para o Yang. E o movimento da nossa energia e das síndromes também caminha dessa forma. Então, com o tempo, a gente vai precisar olhar como que a gente não gera, na ansiedade de resolver na primavera, a gente acabar afetando mais adiante o fogo. Então, os nossos tratamentos vão ter que ter essas abordagens, né? Que tipo de cultura por estação, né? Eu já estou comentando aqui com vocês. Então, naturalmente, nós vamos superficializando essas culturas até o fogo, e do fogo depois nós vamos naturalmente aprofundando novamente até o inverno, onde as próprias síndromes, elas vão estar mais... A síndrome se comporta a partir do Qi e da energia. Então, a síndrome também se internaliza. E por isso, na estação de inverno, ela fica mais profunda, as manifestações de doenças, síndromes. Então, vai exigir que a gente tenha esse cuidado de acordo com as estações, principalmente aqui no hemisfério sul, né? Porque aqui a gente tem muito marcado, né? Muito marcadas as estações, né? Se a gente vai para o Nordeste, a diferença principal das estações são as chuvas, não é tanto o clima propriamente dito, né? Então, aqui, essa marcação, ela faz com que essa sintonia do aspecto Yin e Yang ocorra de maneira mais efetiva. Então, nós aqui lidamos também com essa característica, com essa natureza diferenciada, né? Em relação a outras partes, né? Mas é tudo coisas que a gente vai... Quando a gente acha que entendeu uma parte, a gente vai ver que tem outras partes que a gente ainda nem chegou, né? Mas a gente vai chegar até um ponto. Aí eu estou achando depois que nós vamos precisar fazer um grupo de estudo para aprofundar esses aspectos com essa turma, né? Pegar aspectos assim e se dedicar a aprofundar esses aspectos. Por exemplo, pulso, né? Tem ponto só de pulso. E a gente, porque o pulso tem isso, quando a gente chega num ponto que a gente já toma, ausculta e já tem elementos para diagnóstico, quando a gente vai e aprofunda um pouco lá no Neidin, nós vamos ver que ainda é muito insuficiente. Aí a gente vai estudar um pouco mais. Aí a gente vamos trazer o Dr. João Elias, fazer alguns encontros com ele, assim, bem de especialização nisso, assim, né? E entre o grupo mesmo, né, a gente vê quem pode aprofundar um aspecto, quem pode aprofundar outro e trazer, né? E aí nós vamos seguindo, assim, né, depois de outra forma, né, como grupo de estudo e aprofundando. Que o que ocorre, né? Eu já estou sentindo uma pressão para ter uma outra turma. E aí eu estou pensando em abandonar vocês, assim, porque já cansei um pouco, assim. Não, mas eu já comentei que seria para 2022. Eu estou imaginando que a gente vai ficar 3 anos, mas se a gente chegar
o ano que vem a gente vê que está faltando coisa, nós seguimos mais um pouco, porque ninguém nos manda, né? Não dependemos do reitor da URGS, né, do novo reitor que diz e faz e vai fazer. Então se a gente encontrar o reitor, a gente inventa uma história para o reitor. Mas a gente pode ir até onde a gente quiser, assim, né, com o grupo aqui. Mas o ponto era eu pensei que até o ano que vem a gente conseguia, assim, que vocês tenham uma mínima familiaridade, que vocês possam atuar de alguma maneira, que seja em casa, que seja no dia a dia, entre os parentes. E eu acho que o aspecto filosófico da medicina chinesa, que é uma preocupação que eu tenho, porque assim, não basta a gente saber os pontos e colocar as agulhas, moxa, stipper, massagem. Tem princípios, vocês viram que quando a gente está falando das questões, nós estamos falando de psicologia profunda, né? E muitas vezes a chance que nós vamos ter para ajudar alguém vai ser o verbo, vai ser a palavra. E às vezes o não verbo, a não palavra, o silêncio, que também é uma virtude. Né? Muitas vezes a gente não vai ter o que dizer exatamente, mas a gente vai silenciar e aquilo já vai ajudar. Então esses aspectos mais profundos eu acho que a gente sempre traz, mesmo quando a gente está olhando um tratamento que seja básico. Né? A gente não caracterizou esse curso como um curso técnico, né? Ele é técnico também, mas ele não tem essa fachada, né, de ser uma coisa que dificulta, que cada vez torna mais complexo esses raciocínios. Então a gente tem olhado esses princípios da medicina chinesa, eu acho que de uma maneira satisfatória, assim, né? A gente já viu o vazio, já viu, né? Viu como que as coisas acontecem, a natureza dos processos, e isso nos ajuda, né? Nos ajuda até na nossa própria vida. A gente vai entendendo assim que ações muito yang, elas são ações que ato contínuo pode nos levar à deficiência, né? E ao mesmo tempo ações muito mórbidas, muito a não ação também pode. Então a devida ação, a ação na hora correta, isso é como se fosse a gente fazendo um tai chi ou um qigong, movendo a nossa própria energia. A gente sabe que quando a gente faz coisas atrapalhadas, que a gente não pensou, não raciocinou, a gente depois fica meio torto, assim, a gente fica leva um tempinho para recuperar, assim, como se fosse uma ressaca mental, né? E na verdade é. Mas o Qi também se ressente, né? Nosso sangue se ressente. Então o cuidado com a direção da nossa mente é muito importante. E quando a gente lida com outras pessoas, que a gente vai cuidar delas, que a gente tem também esse aspecto da gente não se confundir no nosso papel, né? A gente tentar ter a posição que melhor ajuda a pessoa. Mas para isso, o ponto é a minha motivação. Então, se eu tiver a motivação assim de ser reconhecido como o acupunturista que fez isso, fez aquilo, vai dar errado. Né? A motivação é trazer benefício e seguindo, como diria o médico lá de Caxias que faleceu e foi dado o nome do Centro de Cultura, né? O Dr. Henrique Cordovaz Filho. Ele dizia, né? Não me chamem para a colheita porque estarei sempre plantando. Né? Uma frase, não sei se era original dele, mas daí está lá no busto dele na frente do Centro de Cultura, né? Ele atendia na APAI, foi fundador da APAI em Caxias. Então a obra dele era fazer as coisas. Então a gente vai aportar e muitas vezes não vai ter
nenhum reconhecimento, isso vai estar bom para nós, né? E porque às vezes vai acontecer isso, a gente não vai ser eficaz, né? Não vai ser certo. Tem coisas que, na verdade, tem a vida da própria pessoa, como que ela chegou até ali, o que ela vai fazer depois dali. Conversava com o Alfredo Quinta, né? Tipo, o que a pessoa come, quais são as decisões que ela tem, os vínculos familiares que a pessoa teve e esses vínculos, o que representam atualmente na sua própria vida. Então, aquilo que eu sempre comento, né? A gente não está no sapato de ninguém, então a gente pode pensar que conhece, né, as pessoas, mas a gente conhece muito pouco, porque cada pessoa, cada ser traz essa sua história, essas suas relações. Então, nós vamos aportar o melhor, mas sem expectativa. Vamos tentar ser bons técnicos também, porque envolve técnica, mas a força criadora está acima de tudo isso, então a gente não sabe o que realmente vai acontecer. Então, a gente pode ter o nosso movimento pode ser um movimento leve, né? Ele pode ser um movimento cuidadoso. E assim a gente vai seguindo. Mas a gente não tem certeza nenhuma, né? Nenhuma. Mas a acupuntura é maravilhosa, né? Eu vejo assim, todo dia me encanta um pouco, né? Deixa eu ver se tem alguém conhecido aqui da pessoa que eu atendi essa semana. Não. Então, essa questão do pulso é muito interessante, né? Até comentei ontem, quinta com o Alfredo, que ele teve trazendo a Fábio. Essa pessoa teve uma parada cardíaca e estava fazendo academia antes da pandemia, teve agora em agosto. Estava fazendo academia, já tem 61 anos. E se exercitava e tal, parou de fumar já tem uns 10 anos. Mas daí ele disse que estava muito nervoso assim com a coisa da pandemia, o trabalho. Ele é aposentado, mas ele tem uma empresa, né? E ele andava muito preocupado e deu um ataque cardíaco. Daí ele foi internado, eles colocaram uns stand nele e parou os rins. Porque o que os médicos disseram, né? Que como eles infiltram um líquido de contraste, né? Para verificar onde que possa ter tido rompimento ou interrupção, né? Da circulação. E esse líquido, esse contraste, segundo eles, o contraste afeta os rins, né? Mas a gente pode imaginar, a medicina chinesa diz isso há muito tempo também, que quando esse eixo coração, rins, ele é muito rápido, né? Então, mesmo que a parada tenha sido logo acudido e foi levado, enfim, ele pode ter causado esse movimento e parado os rins dele. E o incrível foi que, muito interessante, né? Que o pulso do rim, eu nunca tinha visto um contraste tão grande assim do pulso do fígado e coração, que a gente pega aqui pelo braço esquerdo, né? E tu ter um pulso do fígado e do coração numa batida harmônica até, ele recém fez a cirurgia, enfim, e tu ter um pulso do rim, assim, olha, muito pouca possibilidade de sentir ele, assim. Fiquei um tempinho, assim, deu para sentir a presença ali, né? Mas um contraste gigantesco, assim, entre o pessoal. Tá grandão, né? Ó, já tá do meu tamanho. Ó. Ele deu uma espichada. Cresceu rapidamente. Assim. Então, essas coisas
elas são interessantes porque a gente, depois de um tempo que a gente vai comparando, né, vai se atendo. O pulso do fígado, quando a gente tem situações em que tem escape de Yang, ele também é muito... Ele já se apresenta, porque a gente vai tomar com os 3 dedos, né? Então, o primeiro elemento que a gente vai ter vai ser uma comparação entre os pulsos. Tu vai sentir claramente aqui na batida que tem diferença, né? E o que acontece? Então, aqui tu já tem um bom diagnóstico, né? Eu vou contar mais uma história. Hoje está um pouco saudoso aqui. Eu tinha preparado um monte de coisa aqui para vocês, né? E eu conheci a acupuntura lá em Caxias, né? Eu tinha rinite, mas era uma rinite, começava agora na primavera e ia até o final do verão. E aí eu tinha tratado com alopatia, tinha tratado com homeopatia, e daí me disseram, olha, tem acupuntura, daí me indicaram essa pessoa, e eu fui lá. Aí ele era famoso, assim, ele é famoso até hoje lá. E ele já tinha atendido, assim, atendia de família, assim. E a forma dele fazer a anamnese era assim, ele auscultava o pulso e ele dizia. E a pessoa só confirmava. Mas daí era uma coisa meio engraçada, assim, porque daí ele era considerado mais, né? Demais, assim, né? E ele pegava sempre um aspecto que ele dizia assim, tu sente raiva? Ele ali no pulso. E a pessoa, sinto, né? Que a pessoa fica, talvez eu sinto mais ou menos, mas de repente ele viu ali. E aí, assim, quase todo mundo ele dizia que sentia. Daí eu vi vários casos, assim, eu digo, sim, todos, né? Em algum momento a gente tem alguma, né, agora mais ou menos, né? Mas ele certamente, quando ele pegava ali no fígado, que via aquilo um pouco forte, né? Ali já mostrava, mesmo que a pessoa não fosse brava com as outras pessoas, muitas vezes ela tinha internamente aquilo, né? Ela não manifestava, mas ela sentia brabeza, ela olhava para as coisas assim de uma maneira estranha. Mas então, só abrindo essa janela assim, né? Que eventualmente a gente por ali tem muitas coisas, né? Mas a gente vai ter o cuidado também, porque as pessoas, em geral, elas já chegam com um diagnóstico, né? Elas têm seus médicos, elas tratam no posto de saúde, têm informações, então a gente ali a gente vai perceber coisas que já são, que a pessoa já tem claro para ela que aquilo se manifesta, né? Então, sempre um cuidado, assim, também de não brincar com isso, né? Porque as nossas palavras, elas são muito sérias para as pessoas. Então, a gente, por exemplo, aconteceu comigo, assim, né? Tratando um amigo meu que estava numa situação muito ruim de gestória, assim. E a esposa dele disse, não, tu tem que ir lá, né? O Juca te trata, enfim. E quando eu vi a língua dele, foi a língua mais característica que eu vi na minha vida de atividade tumoral. E aí eu estava ali, ele era meu amigo, eu não podia chutar que era aquilo, mas daí eu pedi para ele fazer exame, né? Eu digo, era bom tu... Porque ela tinha me dito que ele, por vezes, aonde ele sentava, ficava ali uma marquinha, né? Então, não vou dar os detalhes aqui, tudo. Daí por isso eu fui um pouco mais a fundo. E realmente, assim, a situação, ela estava, a língua demonstrava, né, uma saburra grossa, um amarelo, assim, puxando como se fosse uma língua inflamada, mas não era a língua que estava inflamada. Eu estava produzindo, né, ali nas secreções já representando, e a gente vai estudar mais aqui, mais para frente, assim, as línguas, né, que tinha um processo muito severo. Então ali tu tem que ter um cuidado, assim, não dá para sair dizendo para a pessoa, a
situação está difícil, né? Tu vai ter que ter um cuidado. E aí o que eu pedi para ele foi exame. E aí realmente ele estava com uma situação grave. E no fim ele não faleceu pela situação. Ele faleceu de ter ficado muitos dias hospitalizado, não podia nem ir no banheiro, e ele teve uma embolia pulmonar. Quer dizer, o embolo subiu e ele foi da noite para o dia, assim, era uma quinta, na sexta de manhã a gente já teve a notícia. Então ele nem foi pela situação que ele havia baixado. Né? Mas essas coisas a gente se depara, né? Então a gente vai dizer para ele que ele não vai, tem que ir no médico, que ele tem que fazer exame. Né? Meu dever ali era dizer isso, né? Nós teríamos forma de reverter? Talvez não, porque ele não tinha disciplina para ir na consulta. Ele ia assim, hoje marcava, outro dia ele já não ia. Ficava um pouco melhor, ele era um sagitariano, fanfarrão, assim. Tudo estava bem e ele seguia, né? Então, eu me lembro que na quarta ainda ele me mandou uma mensagem dizendo que até sexta ele acreditava que ia estar em casa. Então, marcou bastante. Mas os sagitarianos também têm, eles podem ter ascendente em câncer, que é o meu caso, então a pessoa fica um pouco mais emocionada. E câncer é um pouco, eu acho que essa coisa da acupuntura, assim, né, veio pelo ascendente, né? Porque o sagitariano ele já é um pouco mais fogo, né? E já o Eu câncer... também tenho. Hã? Eu também tenho ascendente em câncer. Olha só. Família, né? Sim. É muito Eu descobri amoroso que a família, né? o Dr. João Elias, né, que por acaso é meu sogro, ele é sagitário com ascendente em câncer também. Muito incrível. Né? É umas coisas... Eu não acredito em astrologia, né? Mas às vezes as coisas dão sinais. André, é ótimo ver vocês todos aqui. Parece que a gente está todo mundo pertinho. Né? No telefone eu só via 2 ou 3, agora eu vejo até os gestos de vocês, assim, dá para ver tudo. Vocês não escondem mais nada de mim. A gente desliga a câmera quando a gente quer esconder. Quando não trocou o pijama. Nós vamos entrar numa jornada agora que vai ser um pouco... Talvez a gente vai precisar de 2 ou 3 encontros, assim. Que é essa modo de regulação infantil. Aqui no livro tem um pouco, mas talvez eu consiga digitar até para mandar para vocês. Eu estou com ele escrito aqui. Aí eu vou um pouco além desse trabalho que está aqui, desse modo de regulação que o Dr. Padilha falou. Nós vamos dar uma olhada em vários tipos de constipação de criança, otite, quedas frequentes, troca da coloração das fezes, atraso psicomotor, uma asma bronquial, transtornos digestivos em geral, constipação. Eu preparei várias coisas aqui, então nós vamos começar por essa parte que o Dr. Padilha traz, é a página 528 do livro antigo. Alguém queria falar alguma coisa que eu falei? André, tu tem que falar bem mais pertinho do microfone que antes, quando tu falou com a Carla, a gente não conseguia te ouvir. Estão me escutando melhor agora? Sim. Aí eu vou levar a sério meu ascendente e a minha lua, que são em Áries, tá? Vou falar bem alto, porque eu nem falo alto. E irada também. O meu signo solar é Gêmeos, então seria bacana, mas o meu ascendente e lua ferram a coisa toda. Mas, falando... eu queria comentar sobre a ideia do curso que tu falaste no início, né? Uhum. Eu já falei brincando aqui outras vezes, mas tu mesmo sabe, né, pela ideia da impermanência das coisas e
as mudanças naturais, né, que o curso da vida nos traz. E eu brinquei e disse para ti à época que, ó, quando tu nos convidou, né, uma ideia de 3 anos, e tu não imaginava o grupo e como as coisas iam se desenvolver. E que tudo é negociável. Como assim tu vai passar um conteúdo tão inovador para nós, assim, que mexe inclusive com coisas que a gente tem no dia a dia, né? Porque é um pensar muito integrativo, tem que ampliar só os nossos encontros, né? É quase que uma mudança de perspectiva sobre as coisas. Então, eu já brinquei contigo e disse, há 3 anos é pouco, já começa a expandir isso aí, porque não é assim que tu vai se livrar da gente tão cedo. Nem vou citar o Pequeno Príncipe, tá? Mas é aquela frase, você é responsável por aquilo que cativa. Mas tu viu que eu já propus aqui a gente ir se especializando, fazendo estudos pontuais, né, com o grupo. Eu acho que a gente vai sentir, é isso, vai sentir como que as coisas vão andar e a gente se adapta daí, né? Também tem o fato de que alguns do grupo às vezes estão com dificuldade de assistir, né? De acompanhar. Aí, então vamos ter que buscar eles, né? Vamos ter que ver jeitos, assim, embora com todos que eu estou falando, todos estão, de alguma forma, assim, a essência está colocada, né? Então, muitas vezes, se a pessoa não acompanhou, mas ela tem ali os relatos da Marjorie, tem o vídeo, né? Ela pode ir acompanhando. Acho que a gente vai ter um material interessante aí para olhar, né? Hein, Juca? E, Tu sabe o que eu tenho feito que está me ajudando muito? Eu comprei um caderno novo e todas as aulas que a gente perde muita coisa e às vezes fala, a gente não entende, né? Então a Marjorie, até queria agradecer para ela, né? Daí eu peguei desde o início das aulas e comecei a prescrever aquilo. Aí eu já vou estudando e já vou escrevendo e já vou escutando. Aí já assim, e está me ajudando bastante. sim. O tempo que eu acompanhei, né, que me formei na escola, era caderninho, né? Então eu tenho um caderno por ano, assim, e ele me permite também isso, assim. Vocês não imaginam quantas vezes eu já consultei aqueles cadernos, porque eu lembrava que um dia foi falado de um tratamento para tal situação. Aí eu lembrava que eu tinha anotado, com certeza, porque eu tinha ouvido na aula, aí eu procurava, meu caderno está por data, né? Então, anotava ali, então aquilo facilita. Sim. É que eu fico Só com medo que para essa parte hoje em dia digital, às vezes a gente não, aqueles arquivos ficam lá e a gente às vezes não revisita, né? Quando é digitado, né? Agora o papel a gente ainda, mas cada um tem um jeito, né? um jeito de estudar, né? A mim está ajudando bastante. Lucas, Uhum. inclusive eu preciso dizer que eu estou com algo que me pertence. Eu sei. Eu tinha esquecido completamente disso. Aí porque eu botei muito bem guardado para proteger de mim mesma, porque eu me conheço, sou desastrada e tal. Era uma relíquia do nosso único encontro desse ano que me passaste com a incumbência que eu tirasse as fotos. E veio a pandemia. Está aqui, muito bem guardado, tá? Só para lembrar, não sei se tu sabia, lembrava, mas está aqui. Eu lembrava. E eu quero te dizer que cada vez que eu procuro para fazer uma consulta rápida, foi por isso que eu comecei a consultar o do Paulo, né? Porque eu lembro de onde que eu botei, daí eu lembro que tinha emprestado para o grupo, assim. E aí esses dias eu lembrei que tu ficou de fazer as cópias, né? E foi de livre e espontânea vontade, tu lembra, né? Que não teve pressão nenhuma. Então, tá bem.
Não, mas tá, vai ser bem usado, né, depois por todo mundo. Mas sabe que eu acho que ele, como ele está em espanhol, e ele não é tão eficaz como esse do Paulo, né? Esse do Paulo, o fato dele ter uma fotografia de um corpo humano ali, riscou naquele corpo humano todas as medidas, fez de lado, de frente, do jeito que precisava. Esse do Paulo é muito bom. Esse outro aí, ele é linear, ele é uma única página com o canal, vamos dizer, da bexiga, e ele tem ali, e não está ali a medida de quantos cuns do umbigo lateral, quantos cuns da parte superior do quadril, enfim. Esse do Paulo, e eu acho que os aplicativos que tem aí também, eu não baixei nenhum, eles também podem ajudar, mas o do Paulo eu tô vendo cada vez mais ele e tô vendo que tá muito bom mesmo. Então, para o tempo que eu me formei, era esse pequenininho aqui, aí tu tinha que ir pela descrição do ponto. Ele descreve bem, mas ainda é em espanhol. Então, ele vai ter palavras ali que, eventualmente, foi feito no Uruguai, né, pelo Jesus Manuel, que era o professor responsável lá. Então, tem coisas que não é o espanhol oficial, tem coisas que são da língua local, né? Então, eu acho que vocês vão ter ele mais como relíquia mesmo, para comparar. E ali tem também, se não me engano, os chus antigos, uma tabelinha, se não me engano. Agora já não... Faz tanto tempo que eu não vejo o livro que eu nem sei mais como que ele é, né? Depois que eu descobri que ele estava comigo, eu nem toco muito por medo, sabe? Vai que me dissolva no ar. Logo hoje, que ele tá saudoso, ela foi mostrar o livro. É. Logo hoje, Andréia. Né? Provocando. Eu adoro viver um perigo. É o meu ascendente, a minha lua aí, ó. Adoro uma treta. Então, regulação infantil geral. Então, esse nome já diz, né? Ele não está entrando aqui em questões mais específicas. Eu vou dar na sequência para vocês essas mais específicas. E depois, por isso que eu achei que a gente vai ter que ter uns grupos que vão precisar aprofundar e fazer umas especializações. Porque aí eu fui ver lá no Neidim, e o Neidim vai falar de questões, vai aprofundar questões de desenvolvimento da criança. E vai propor tratamentos. Então nós vamos precisar... Só que o Neidim, ele é complicado, porque ele foi traduzido, essa parte foi traduzida para o espanhol, do espanhol para o português, e às vezes faltam umas palavras ali que eu acho que falta palavra. E aí fica... Então nós precisamos meio que se dedicar a olhar com calma. Ali tem a parte em chinês também, né? A Silvana daqui a uns dias vai estar lendo em chinês, daí a gente já pede para ela o que está dito aqui nessa parte em chinês, né? E aí a gente confirma, né? Mas tem, por exemplo, epilepsia, né? Vários processos relacionados à epilepsia lá no Neidim. Então nós precisaríamos olhar aquilo assim, com cuidado, anotar. O Neidim não se refere a número de pontos, tanto muitas vezes tem que buscar. O grande problema das traduções é que os clássicos, eles foram escritos no chinês antigo, o clássico, chinês clássico, vamos dizer assim. E a língua, o mandarim, foi simplificado a partir dos anos 70. Houve o Pinyin, né, que foi ótimo, né, para a gente poder entender melhor o som, né, de cada fonema ali, de cada diagrama ali. Mas muitos que traduziram errado, tá? Então a gente tem muitas coisas. Isso acontece com todos, né? Com Freud, com Jung, com todo mundo lá. Isso que é do alemão, que não é tão complicado quanto o chinês, né? Então, as traduções
tem muita coisa que não confere, né? Não é exatamente o que deveria ser. Então, existe todo um trabalho agora de alguns que... Tanto que eu li aquele dos três yang, que eu disponibilizei, sobre os três estágios, Chao Yang, Tai Yang e tal. O Yaron, que é o que escreve, Yaron Seidman, ele disse que ele estudou 10 anos o mandarim para poder chegar naquilo ali, porque era tão superficial e ele queria entender os clássicos, só que ele não conseguia entrar até na ótica taoísta mesmo, né? Porque ele é judeu, Yaron Seidman. E já esse Jeffrey aí, ele é chinês, né? Então ele já traz uma tradução, às vezes, um pouco diferente, claro, e também na ótica taoísta, né? Bem dentro da filosofia. Então, a gente tem, por exemplo, eu adoro, né? Eu gosto, né? O Machocha cita muito os clássicos, mas, assim, ó, ele temos que não fecha, né? Agora que eu tenho um pouquinho mais de conhecimento, eu vejo, assim, que as traduções que a escolha, não vamos dizer tradução, mas a escolha de uma palavra para representar aquilo, porque é um conceito, né? A língua chinesa é todo um conceito. Então, às vezes é complicado mesmo, né? Compreender em profundidade. Acho que agora que houve uma abertura um pouco mais na China, que está se conseguindo, né? Mas eu queria te dar uma sugestão, assim, Juca, de repente, da gente fazer... Tu dividir um pouco, assim, o conteúdo e a gente fazer em duplas e apresentar uns para os outros, assim. Num dia da semana, tu dá aula. No outro dia, uma dupla traz algum tema que tu escolher, sabe? Porque aí eu acho que também não pesa tanto para ti, né? E é bem aquilo, assim, de que quando a gente tem que pesquisar, a gente se motiva mais, né? Eu acho que é uma sugestão, assim, né? E nosso grupo de estudos, a gente na verdade, fecha muito com as aulas. Por exemplo, hoje a gente falou de do QI, não de Tijuca. Senti as orelhas meio quentes aqui. Nós falamos do energia, né? Então, está muito próximo, assim, porque a gente não está... No intuito do nosso grupo, assim, tem sido aprofundar ir lá, naquela minúcia, assim, o que a gente não entendeu, a gente volta lá. Eu disse assim, nós não temos, assim, nenhuma preocupação em seguir adiante com um monte de coisas. A gente tem que entender bem algumas coisas, né? Então, o nosso grupo está assim, nesse pé. Ah, que bom, né? Então, mas eu dei essa introdução um pouco para dizer para vocês que a medicina chinesa ela não se limita a essa abordagem que está aqui, assim, né? Provavelmente aqui foram transcrições de aulas que o Dr. Padilha deu. Então, foram aulas específicas, mas tem muito conteúdo, né? Essa parte das crianças, eu acabei ganhando um livro, inclusive, de um paciente, né, que adquiriu em São Paulo e me trouxe só relacionado às crianças. Essa parte, embora as crianças não sejam tão abertas, assim, em geral, para acupuntura, né, mas elas aceitam muito a questão da moxa, da massagem, né? Então, essa parte pediátrica, né, é um caminho também que pode ser trabalhado, né? Porque a criança, nós vamos ver hoje, assim, ela tem esse fato, né, dela estar em desenvolvimento, né, do reino puro da água para madeira, fogo, terra e metal, né, tem um processo que vai ocorrendo com as crianças
eu sempre pensei assim, em fazer algumas coisas mais preventivas, assim, mas eu não estou conseguindo tempo. Mas nós podíamos pensar assim, isso numa escala de uma escola, por exemplo, né? De desenvolver assim trabalhos preventivos com as crianças e, dentro dessa área, né? Moxa, massagem. Mas vamos ver um pouquinho hoje isso aqui, vamos ver se a gente se anima com esse conteúdo, né? Eu disse hoje mas eu acho que a gente vai acabar tendo uns 2, 3 encontros assim com esses outros módulos aqui que eu vou trazer para vocês também já com tratamentos. E se eu não conseguir digitar, nós vamos daí contar com a Marjorie por um lado, né? Mas eu tento aqui meia criançada. Mas tu também pode pedir para qualquer um do grupo que tiver tempo fazer isso para ti. Sim. Né? A gente também se dispõe a ajudar, não? De repente, Eu pensei nisso, né? Porque são manuscritos aqui, então, mas eles têm que ser eu tenho que fazer uma boa revisão, assim, porque tem a minha letra escrita rápida, né? E tem umas coisas mas se a pessoa faz o principal, depois fica fácil, né? Então, depois alguém quiser me escrever no privado aí dessa possibilidade, a pessoa não se sentir forçada, né? Não é muita coisa. Eu acho, talvez, Ju, que eu vou dar uma ideia aqui para o grupo, né? Talvez tu fazer foto, mandar no grupo e a gente pode fazer juntos uma força-tarefa, alguma coisa assim, para digitar. Para conseguir copiar da foto para fazer um documento. Ela é uma letrinha, por exemplo, essa parte aqui, ó. Mas dá, né? Na foto amplia. Qualquer coisa a gente te consulta, né? Por conta da legibilidade da coisa. Sim. Então, para regular a energia das crianças, então nós estamos trabalhando aqui com um pressuposto, né, de que existe um desequilíbrio. Então, nós estamos falando de um desequilíbrio. Então, ele fala, para regular a energia das crianças, temos que ponderar os principais vetores de energia. Porque a criança é uma estrutura em permanente mudança, em permanente mutação, em pleno anabolismo, em plena expansão. Está vibrando no movimento da madeira. Olha que interessante, né? Então, ele já está lembrando aqui que a criança da água, ela começa esse movimento de expansão. E realmente, assim, as crianças, o exemplo aqui do Antônio hoje que apareceu aqui, né? Daqui a pouco eles dão rapidamente, assim, esticam e emagrecem, né? Essa é uma característica muito comum, né? Porém, com o contínuo fluxo do movimento da água. Então, ela não deixa de ser água. Até chegar à puberdade, quando entra no movimento fogo. Puberdade, fogo. Então, água, madeira, fogo. Puberdade. Desde o nascimento até os 7 anos, olha a diferenciação que ele vai fazer aqui. No caso da menina, e até os 8 anos, no caso dos meninos. Eu não sei por que esse preconceito aqui com os meninos. O menino demora 1 ano a mais para se desenvolver, né? Mas que coisa é essa, né? Essa medicina chinesa. O pessoal que conhece as escolas Waldorf, o Rudolf, né? Rudolf, né? Não estou recordando o sobrenome dele, que foi quem... Steiner, né? Que fundou as escolas Waldorf. Ele usa muito essas informações da medicina tradicional chinesa, inclusive enquanto os elementos e as características de cada período, ele não cita muito, mas também já tem muito tempo isso, né? Mas eles trabalham com essa diferenciação de 7, 8 anos e estágios de desenvolvimento da criança, né? Mas aí até os 8 tem estágios também realmente muito importantes, né, que o pessoal da pedagogia contempla, né? Principalmente os aspectos do aprendizado.
Então, e até os 8, os meninos, no caso dos meninos. Os ritmos que a tradição estabelece para o feminino e o masculino estão nesse eixo água-fogo. Pois bem, nesse período de evolução corresponde especificamente à madeira. Quando impulsionada pela atividade mais celeste, mais ancestral da água, o vetor que está em atividade e que nutre essa estrutura é o eixo Tai-In. Eixo, baço, pulmão. Olha que interessante. Aqui nós já temos uma primeira informação, né? Numa parte dele, está aqui, o baço, e como se sabe, as enfermidades digestórias e respiratórias são as que fundamentalmente incidem no bebê. Basicamente, seu eixo de nutrição é o baço-estômago, que, como foi dito, constitui uma unidade indivisível para a medicina tradicional oriental. Então, baço, pâncreas e estômago, para que se veja a trindade do movimento terra, é o vetor que se encarrega da alimentação terrestre. Por isso é tão importante a alimentação para o bebê. Desde a lactação básica e fundamental, e que é vital para o desenvolvimento das suas energias defensivas e sua capacidade imunológica, até o momento em que seus dentes nascem, marca-se o limite para entrar na alimentação terrestre. 6, 7 meses, às vezes 8, mas em geral é 6, 7 meses. Durante o tempo em que está em lactação, o bebê é forte, é resistente a qualquer agente externo ou interno. Se aparecem problemas nessa fase de lactação, deve-se trabalhar preferencialmente o eixo Tai-In e fundamentalmente no pulmão. Dentro do canal de pulmão, trabalha-se o 5 de pulmão. Açude dos vapores luminosos. É um ressonador à água, então ele é o ressonador à água do pulmão. E ele é que regula os transtornos de energia que a criança, nessa fase de lactação, pode apresentar. Olha que interessante. Quantas crianças assim. Agora eu estou um pouco surpreso que as mães não... Vi 2 casos recentes, né, de sobrinhos sendo pais, né? E as mães não conseguindo, dando 1 mês, 2 meses de amamentação e não conseguir seguir por trabalho, E fiquei impressionado da orientação para muitas delas de começar já junto com o leite materno os outros leites, assim. Eu atendi um bebezinho aqui da minha vizinha. E daí a criança estava com muita cólica, chorava. E a mãe chorava. Aí eu cheguei lá e peguei o pezinho do bebê e fiz massagem baço-pâncreas. Uhum. E daí peguei o bebê e tal, e daí eu falei assim, será que ela não tá com fome? Ela disse, não, porque é só às 6 horas que ela vai mamar. Eu disse, como que é o horário dela? O médico mandou de 3 em 3 horas. Aí eu falei assim, mas bebê não funciona dessa forma, né? Se ela tem fome, não tem, a gente não regula 3 em 3, 4 em 4, né? Vamos fazer o seguinte, eu disse, tu vai dar mamar agora para ela. Mas ela não pega. Vamos tentar. Aí eu massageando, o bebê pegou com uma fúria, que ele mamou, arrotou e passou a dor. Aí eu disse assim para ela, olha, daqui para frente ela vai te contar quando ela tá com fome. E tu vai dar. Ela disse, não, mas é que o médico mandou dar o reforço do NAN.
desde bem bebezinho, eu disse assim, olha, não sei, eu não quero, assim, né, interferir, né, no que o médico fala, né, mas, assim, o quanto tu... Aí expliquei para ela, aquela coisa toda e tal, né. E era isso, a criança chorava, desesperada, de fome, ninguém mais sabia o que fazer. E é porque tinha, coitadinha, tinha que esperar 3 horas para mamar. E claro, ela ficava braba, ela tinha cólicas daí, né? Porque ela ficava braba, não conseguia nem pegar no seio, né? E a criança tem ritmos também, né? À noite, à noite, por exemplo, ela tende, não é regra, né? Mas a criança, como está mais sonolenta, assim como todos os seres, né, na Terra, ela mama menos e mais vezes, porque ela dorme, né? Ela começa e dorme, aí acorda, dorme, acorda. Então, e durante o dia é um pouco diferente, né? Mas os pediatras que eu tenho conversado, assim, que eu considero bons pediatras, assim, em geral, eles propõem a demanda livre, né? A demanda livre é essa: a criança pediu, ela deve ser amamentada, né? Então, já estou preparando aqui para as moças que ainda não tiveram filhos, assim, já tem instruções. E antigamente era muito diferente também, né? Então, muitas vezes quando a gente fala isso, alguém pensa assim, mas eu teve tal situação. Só que é isso, a gente também não está no sapato dos outros, né? Então, a gente também, cada um no seu tempo, fazia como achava que poderia ser feito, né? E deveria ser feito, e às vezes sido orientada, enfim. Doutora Andréia, por favor. Me escutam bem? Sim. Não, isso me fez lembrar que essa história que a Silvânia comentou me fez lembrar que eu nunca mamei no peito da minha mãe, eu nunca quis. A minha mãe, e essa coisa de rotina para comprar, fizeram de um tudo quando eu nasci. A minha mãe conta que foi assim, ó, primeira filha, né? Então ela estava tentando passar todos os ensinamentos que a minha avó tinha, com 12 filhos. E aí nada funcionava comigo. E aí eu não queria mamar no peito, de jeito nenhum. As enfermeiras tentaram de tudo. Tipo, essa coisa da hora. Deixa ela passar das horas, ela vai pegar. Aí a minha mãe contava que botava no peito e eu fazia cara de nojo. Se me desse uma mamadeira com água, eu tomava. E aí decidiram depois que não ia ter jeito, ela não vai tomar. E eu fui criada à base de estrogênio na época. E a minha mãe disse que eu nunca tive cólica. Essas cólicas de criança, mesmo com estrogênio, nunca tive, ela falou. E assim, eu nunca respeitava esse horário. Já naquela época existia. O pediatra dizia, mas ela não pode comer antes. Daí ela assim, não está entendendo. Dá menos de 2 horas, essa menina enlouquece. E ela grita de um jeito que acham que eu estou espancando ela. Eu tenho que dar comida para essa menina. Aí eu dou uma mamadeira para ela e os bicos que ela fica mexendo, essa louca. E aí ela mama e deu. Aí ela entendeu, bom, essa daí né? Não vou lutar mais contra a natureza. É estranho essa daí, né? E a minha irmã já mamou no peito até quase 4 anos. Para ver como tem essa questão, né, minha mãe se realizou bem, né? Tudo que ela não deu de mamar para mim, ela deu em dobro para minha irmã. Uhum. Então, por esse teu relato, dá para entender um pouquinho esse teu jeito, né? Que tu tem esse teu jeito. Eu falo desse teu jeito e não digo o que é, né? Muito amigo, né? Esse teu jeito querido. Muito interessante. Então ele continua dizendo assim: se aparecerem transtornos digestórios, apesar da mãe estar bem, como por exemplo uma constipação ou uma diarreia sem componente infeccioso, bom, aqui tem uma variável que depois eu vou dar para vocês aqui por exemplo, eventualmente vai aparecer componente infeccioso, ou vai aparecer uma gordura nas fezes, assim, vai estar muito, na hora de trocar vai se ver claramente ali que tem umas placas de gordura, enfim, então isso são sinais que a gente
já muda um pouquinho a característica do tratamento. Daí ele diz assim, trabalha-se com baço estômago e mais especificamente Zhu Sanli. Aqui foi a indicação para o neto da Gladys, que está funcionando bem, ó. Divina Indiferença Terrestre. Então, olha só, o nome ele vai lembrar disso, né? Então, essa dificuldade com o alimento. E aqui ele está sugerindo exatamente aquele que já traz no seu nome, Divina Indiferença Terrestre. Então, o Zhu Sanli, a gente olha assim, diz, mas ele serve para tudo, né? Porque cada vez que a gente vê um tratamento, ele está ali presente. Porque realmente ele serve mesmo, ele tem essas funções, ele regula a formação da energia Wei Qi, né? Ele vai dar consistência para nossas defesas no organismo. Ele é um ressonador multifacetário. E com San Jin Jiao, 6 de baço pâncreas, herdar o decreto do céu. E aqui ele já faz a pergunta que a gente ia fazer, por quê? No livro. Zhu Sanli é um ressonador terra que vai reforçar a capacidade de absorção do alimento e vai distribuir a essência dos cereais, nesse caso, representa a lactação. E essa essência é, na verdade, a formação do Qi. Que quando a gente fala em formação do Qi, a gente vai ver que ele está muito associado ao processo de nutrição. E San Jin Jiao é o ponto de cruzamento da energia hereditária que está impulsionando a madeira. O que ele está falando aqui, né? É um ressonador que se reúne a energia do fígado. Então, ali em San Jin Jiao, San, 13, Jiaos, dos pés, Yin. É um ressonador que reúne a energia do fígado e, por último, pertence ao canal do baço, que distribui os sabores. É por isso que se liga a San Jin Jiao. Então, aqui, a gente está falando de San Jin Jiao, a gente já sabe que ele tem várias funções, né? Ele é um grande ressonador para ajudar na imunidade. Ele, nas doenças femininas, ele sempre aparece pela sua característica, pela sua natureza, porque ele está ali, o rim forma o sangue, o fígado armazena e o baço distribui, né? Então, eles são essenciais assim para essas questões relacionadas ao sangue. Mas aqui ele também entra com aqui o aspecto central é pelo canal do baço. Ele é um ressonador do canal do baço. Então ele vai favorecer o baço para que nessa relação baço-estômago, né, haja uma receptividade para os alimentos, né? O alimento que for. Esse exemplo que a Andréia deu. Olha, tem nas vilas aqui no Castelinho tem criança que é alimentado com refrigerante e cresce, às vezes crescem e claro que tem muita subnutrição, mas sempre tem ajuda de um e de outro, né? Então tem os milagres assim também, né? Mas a lactação é importante assim, a amamentação. E aí ele continua dizendo assim, que é um ressonador que se reúne a energia do fígado e, por último, pertence ao canal do baço que distribui os sabores. É por isso que se liga a San Jin Jiao, que a gente, né, trouxe esse ressonador, né? No período de lactação das crianças, os ressonadores de incidência diante dos problemas mais básicos e gerais são os reaquecedores médio e superior. Reaquecedores dos triplo-aquecedores. Então, a gente imagina a ascensão da energia a partir da água, ela precisa passar pelo Jiao médio e o Jiao superior. E na criança isso está em formação. Então,
É um processo que muitos assimilam bem, mas nós vamos ter muitas situações em que, principalmente no momento de introdução dos alimentos mais sólidos, né? E também nessa questão dos dentes, assim. Então, na introdução dos alimentos mais sólidos, eu mesmo, Miguel é recente aqui, tinha que trabalhar, fazer massagenzinha nele e tudo para que colaborasse, assim, né? Porque a criança sente uma indisposição que ela não consegue dizer, mas se tu toca ali no colo ascendente, transverso e descendente, tu vai ver que está paralisado ali. Então ele sugere os 5 de pulmão, né? Ele está repetindo aqui, então, Shize, Zhu Sanli e San Jinjiao. Então, 7 de pulmão, 36 de estômago e 6 de vaso pâncreas. E aí ele continua. Quando o transtorno aparece no bebê e se percebe um componente de predisposição hereditária, ou seja, a mãe ou o pai também sofreu desse transtorno, então trocamos 5 de pulmão por Lieke, 7 de pulmão. Desfiladeiro supremo. Porque, como se sabe, Lieke é um ressonador que abre o vaso maravilhoso em Mai. Olha aqui. Então, nós estamos já na criança pequena, à medida em que ela tem histórico familiar, já traz na sua formação essa parte anterior. Nós vamos lá ativar Rei-Mai com essa intenção desse vaso maravilhoso, né? No sentido de trabalhar a Zonti, a energia ancestral, para que ela se estabeleça da forma mais adequada possível. E aqui eu faço um pequeno parênteses assim, por que o desfiladeiro supremo, Lieke, ele também tem um nome alquímico, né, que além de desfiladeiro supremo é jovem misterioso. Porque ele, então assim, para os adolescentes, até o momento que eles conseguem tomar decisões mais apropriadas, a gente trabalha o Lieke também. Então ele é utilizado e muito por esse nome jovem misterioso, né? Que é esse momento em que as crianças se deparam com essas novas realidades físicas e culturais e mentais. É o ressonador que abre o vaso maravilhoso em Mai, o qual transporta energia Zonti ou ancestral, que o ser herda dos pais. Essa é a ideia geral ao nível das afecções mais frequentes do bebê. Se o bebê é muito novo e tem apenas alguns dias, emprega-se agulhas japonesas que são muito finas e colocá-las em puntura intradérmica nas costas. Puntura em um instante, além do mais. Além do mais, ela se vai em seguida, pois sua atividade energética é muito dinâmica nesse período. Então, a energia das crianças é colocar e tirar, assim, é muito rápido mesmo. Por isso que a massagem funciona também nas crianças, porque é volátil a energia, né? Então, vocês imaginem que a gente, que já tem uma certa idade, o Qi se movimenta numa velocidade, mas a criança, ele é energia elétrica, assim. Botou na tomada, aquilo já chegou lá na lâmpada aqui, lá na rua, né? Aquilo é muito rápido. Pode falar. Eu tenho uma pergunta com relação a isso, com a questão do Qi. Eu atendo um rapaz, ele tem, acho que 25 anos. É a pessoa que leva mais Qi da face da Terra. Até eu disse para ele assim, se eu botasse uma lâmpada numa mão, acendia. Porque é incrível. Por que que isso acontece com algumas pessoas? É porque elas têm muito Qi, ou porque elas têm porque esse rapaz, eu acho ele bastante madeira, sabe? Assim, ele é terra e madeira.
mais madeira que terra. E ele tem, assim, de vez em quando, uns acessos, assim, de raiva, né? Quando ele... Uma vez ele ficou com raiva, ele quebrou a porta, quebrou as cadeiras em casa, né? Ele tem umas crises assim. E ele tem, assim, qualquer coisinha, ele tá sempre todo desconjuntado, sabe? Ou é o pé, ou é o braço, ele vai pra academia, tira um músculo fora do lugar, é sempre. E é assim, ó, é teti tudo que é ponto que eu colocar, dá aqueles tirão, assim, e dá teti. Por que tu acha? Ele, no pulso dele, como é que tá a energia? Assim? Todo o pulso dele tá... Superficial. Ele tem mesmo no inverno, Mesmo no inverno. né? A energia dele está na superfície, então ele é o caso que a gente estava falando no início, assim, né? A energia fica mais superficial, dá mais choque, né? Dá até pena. Eu acho que tem que começar sempre pelo 12 de Rei-Mai nele. A terra, ele dá uma acalmada geral, assim. O 12, em geral, ele não é tão... Começa com o 12 ali, acalma. E pode dar até uns minutinhos, assim, puntura 12 e deixa baixar. Daí, né, tentando... Porque tem outros ressonadores que poderiam ser usados, mas aí eles vão dar também reações, né? Então, começava por ali, baixando, acalmando, baixando esse... Sabe que eu dei uma moxa para ele, né? Porque ele é meu vizinho, né? E ele está estudando também. Ele vem aqui, pega livros, ele está estudando medicina chinesa também. E daí ele levou uma moxa. E eu ensinei os pontos para ele. Ele teve teti com moxa e daí foi um estirão tão forte que ele queimou o saninjal, ele queimou. Ele fez uma bolha no saninjal. Porque até com moxa, ele mesmo fazendo, ele teve um teti. E às vezes, por exemplo, 30 de VB, né? Porque esses dias ele saiu para caminhar com o tênis apertado e atacou tudo, as pernas. Só de eu colocar assim o cotovelo assim na nádega, assim, deu teti. É muito impressionante. É um sujeito intenso. Muito bom. Vou deixar uns minutinhos aqui, porque agora a gente já vai entrando numa outra parte aqui, que nós já estamos quase 7h30. E vai nos faltar um pouco, assim. Acho que a gente consegue fazer essas duas partes aqui. Aqui eu tenho aqui manuscrito e a outra no próximo encontro. Mas eu acho que a gente podia repercutir um pouquinho isso, né? Vocês notam que é um tratamento simples, né? Não... Aqui, se a gente... Vocês imaginam quantas crianças que a gente pode... Os bebês que estiverem por perto, assim, que a gente pode ajudar. 2, 3, tem aqui do Castelinho, aqui do Beco, aqui do Bibi, que eles chamam, eu acho. Eles trazem muitas crianças aqui. Geralmente é a questão pulmonar e a questão digestória. E quando tranca a parte digestória, imediatamente ela está constipada também da parte respiratória. E olha, a resposta é muito, muito boa, assim, né? A criança já tem... Depois vai ter tem muitas variações aqui de tratamento. Que a gente vai olhar. Tem variações, mas elas são dentro dessa lógica que está aqui. Porque elas... tu conseguir, por exemplo, ao final de 2, 3 minutinhos de moxa ali, em vários ressonadores, tu ter a criança dar um choro, que ela não conseguia nem respirar e nem chorar, de tão fraca. Botar catarro imediatamente para fora. Então é muito volátil a energia das crianças. É um prazer, assim, atender as crianças. E o pessoal tem vários ali que vão falando para o vizinho, para o outro, então
E já vem a mãe com mais 3, 4 crianças junto. Então, e não tem com quem deixar muitas vezes, né? Então já vem com as outras crianças e então é uma coisa boa. Pode falar, Rô. Olha só, eu trabalho num local onde tem um bebê, tem 4 meses. E aí ela participa desses grupos de Facebook, coisa que as mães entram e relatam o que acontece dia a dia. Aí esses dias ela estava lá vendo, eu estava trabalhando e ela estava vendo o que estava acontecendo lá sobre constipação. Que o bebê não fazia cocô fazia 2 dias. Aí ela leu lá uma receita que molhava um algodão na água quente e passava na perninha. E o bebê fazia cocô imediatamente. Aí eu pedi para ela me mostrar onde é que era, né? Porque ela disse que fez e me chamou para mostrar onde é que era. Era na altura do 36 do estômago. Aí ela colocou, claro, né? Aquecia a água no algodão, automaticamente na hora. Sim. Não, e descia o canal, né? Isso, descia o canal, parecia um pincel assim, né? E aí me chamou a atenção, eu pedi para ela me mostrar onde que ela fez na perninha dele, né? E foi na altura do 36 de estômago. E aí tu cobrou os direitos autorais dela. Disse, olha, isso aí é da nossa aula lá, tu não pode estar fazendo isso. Deveria. Mas para te ver que eles já utilizam num olhar diferente, assim, né? Sem saber, eles estão fazendo a coisa certa. E tem umas variações aí na constipação também que nós vamos olhar. Por isso que talvez o melhor é eu comentar as coisas com... Aqui as minhas anotações, elas são em forma resumida, né? Então, na gravação, nós vamos comentar por que cada situação dessa aqui. Então, eu achei isso bem... Mas, de qualquer forma, eu vou passar para vocês, assim. Só que é isso, né? Parece um resumão, assim, né? Mas aí nós vamos olhar algumas variações, assim, da constipação. Dá para trabalhar um caminho que se trabalha também. É que ali, olha só, ali a gente fala o 36 de estômago, né? Mas logo abaixo, nós já vamos ter o rei especial de intestino grosso, mais abaixo um pouquinho, rei especial de intestino delgado. Eles estão, que é os pontos MAR, né? Do órgão da entrega. Eles estão dentro do canal do estômago. Mas por que isso? Por que eles não estão nos seus respectivos canais? Porque se vocês depois puderem dar uma olhadinha, né, no como é que é o comportamento do canal do estômago, ele vai passar... Ele é um dos canais que passa mais diretamente aqui na região do colo ascendente, transverso e descendente. Então, ele, além de tudo, ele tem relação energética com a região. E por isso que ele vai ser o rei especial, vai estar dentro do canal do estômago. Então, se vocês olharem lá 37, 39... 37 de estômago é de intestino grosso e o 39 é de intestino delgado. Então, são pontos rei especial. Eles não são dentro dos chus antigos, mas eles são chamados de mar. Por quê? Porque eles têm abundância de energia. Quando eu quero fazer com que esses órgãos, né, sejam ativados e tenham boa funcionalidade, eu vou usar o ponto que tem abundância de energia que a gente viu lá, né? Poço, manancial, arroio, rio e mar. O poço é bem calminho, né? Não tem tanto ti ali, e à medida em que vai se tornando manancial, arroio, rio e mar, ele se torna mais forte. E, portanto, a gente usa os ressonadores que têm característica de mar por essa necessidade. Então, olha que interessante o algodãozinho, né? Isso aí. O algodãozinho, ela começa do 36 e vai até o 39 lá, né? Silvana, tu tá falando para nós aqui, o teu microfone está desligado.
Ali eu mostrei o intestino 37. delgado, né? O 39 é o do intestino delgado. Eu quero mostrar o 37 também, assim, quando a gente vê o canal, né, o canal do intestino grosso, ele vai divergir também e vai lá no 37 de estômago. Né? Por isso que atuar ali é muito importante. Deixa eu ver se eu acho aqui. Grosso. Eu não estou com meu livro aqui. Eu queria pedir para o Juca explicar um pouquinho mais sobre esses ressonadores rei especial. Foi a primeira vez que eu ouvi o Juca falar sobre isso. O que? O 37 e o 39? Não, esse termo, rei especial, o que é isso? Reamar também. É mar. HE. HE, é. HE. Quer dizer mar. Agora eu já não achei mais. Mas, enfim, eles internamente divergem, né? E vão o 37 do intestino grosso e o 39 do delgado, no canal do estômago, né? Então, se atuar, por isso que funcionou, por isso que é em forma de pincel, porque faz o 37, 38, 39, né? Na perninha do bebê, né? Funciona. Tá atuando. E também o fato de que o estômago descende. Né? O yin turvo, né? Que vai se transformando daí no processo. Então, ele vai ter sempre essa função de descer. Daqui a pouco o Celso vai ser o especialista em vasos maravilhosos. Daqui a pouco tem alguém aqui no grupo de pediatria. Atende só intestino constipado. Eu estou atendendo agora um menininho de 4 anos. Ele já nasceu com... já teve internações e tal. Ele tem o TGO e TGP alterados. Até falei com a Tânia uma vez para mostrar os exames dele, né? Quando eu comecei a tratar, eu conversei com a Tânia, né? Então, assim, ó, o olhinho dele fica vermelho, a esclerótica toda vermelha. E ele tem umas convulsões à noite, ele tem terror noturno. Então, dá umas convulsões, ele grita, fica esticado, durinho, né? E então, assim, com essa história da pandemia, eu atendi ele, assim, todas as fotos de língua, olho, tudo eu vi eles me mandaram foto, né? Então, ele veio com os pais, eu atendi, mostrei a massagem, os pontos de massagem, né? E quando a mãe vai fazer massagem, pega o F3, ele repuxa a perninha. No canal do fígado, ele repuxa a perninha, né? E agora eu fiz um xarope para ele, né? Porque ele, aí assim, ó, o dia que ele fica muito agitado, ele vai ficando com as bochechas vermelhas, as orelhas bem vermelhas, aí já sabe que de noite vai dar uma subida de yang, né, muito grande, e ele vai ter essa espécie de convulsão, né? Mas a Tânia viu os exames, não tem nada assim, né, assim que apareça assim nos exames. Então eu acredito que tá tudo mais a nível de canal, né? E sistema nervoso central. E claro, o Jim aí nasceu já porque ele já manifestou isso desde bebê, né? E agora, então, eu fiz porque agora nós estamos entrando no dia 9, agora começa a estação do fígado, né? Então, eu fiz um xarope, né? Que é para clarear os olhos e o canal do fígado, né? Botei dente de leão, picão e amora. Só 3 ervas para ele, né? E a mãe continua fazendo massagem, usando moxa e tal. Então, tá sendo feito assim ele deu uma boa melhorada, ele tá menos agitado, né? Então, e incrível assim que ela foi geneticista, ela foi nada, ninguém acha nada. Nada mesmo. Ele tá com sobrepeso? Sim. Sim, ele é bem gordinho, né?
E a fala dele também, ele tem uma certa dislalia, né? E, então, eu acho que estamos caminhando, assim, né? Os pais são bem dedicados, eles fazem, né? Em casa, né? As massagens. Até esses dias eu pedi para ele fazer um escaldapé, porque ele estava muito agitado. E a mãe mandou dizer assim, nossa, ele está muito agitado, o que que eu faço, né? Aí eu disse, bom, dá um chazinho de hortelã, né? Que é frio, né? Para baixar esse calor, né? E faz um escaldapé, que daí esse yang vai, né, ser puxado, né? E sabe que funcionou. No outro dia ela me mandou a foto do olhinho, estava bem melhor. Então eu estou acompanhando assim, sabe? Mais à distância, orientando o pai e a mãe, né? E é isso, né? Essa questão da noite dele, tu dá uma trabalhada com o Xuanzong 39 de VB. Uhum. Sino suspendido. Ele vai ter talvez acalme essa parte noturna dele também. E as convulsões. Então tá bom, queridos. Boa noite. Noite. Hello, show sum ringo, chesarin sasum chata, ju show sum não adan libra do sum show. Lá para aquela região lá do Pantano Grande, tudo já estava com chuva desde o início da tarde e umas ventania forte. Aqui eu senti que está chegando, né? Encruzilhada do Sul, Pantano Grande. Então tá bom. Muito obrigado, Carla, Majori.